começando mais um Me Conta Bartolfil e hoje teremos a participação especial da Valéria, que vai apresentar os produtos da Sunflex. Obrigada por nos assistir e fique aqui para acompanhar o conteúdo dessa sexta-feira. Para começar, você sabe como encontrar produtos com baixa de preço em nosso site? Aqueles itens que fazem parte de uma seleção de produtos com preços imperdíveis? Se ainda não e quer aprender, fique atento ao vídeo. Ao acessar bartolfil.com e rolar a página inicial, você encontra a seção Promoções, onde estão disponíveis diferentes ofertas. Promoção Relâmpago, Promoção Bartolfil, Desconto Progressivo e outras. Para consultar demais opções, clique em Ver Tudo. Nessa parte, você encontra a baixa de preço, uma oportunidade perfeita para abastecer o seu estoque pagando menos. Aproveitando, vamos navegar também pela seção Comprou Ganhou para conhecer algumas promoções que estão vigentes? Na Bartolfil, a cada unidade comprada do Cloro Piscina Multiação 10 kg 3 em 1 AT-Clor, o cliente ganha uma unidade do clarificante pré-filtro Ultragel AT-Clor. Nas compras a partir de R$ 1.200 dos produtos Tecbond informados, o cliente ganha um expositor de tintas da marca. E a cada R$ 800 em compras dos produtos Ouro Fino informados, o cliente ganha um vermífugo Top Dog 10 kg com 4 comprimidos Ouro Fino PET. Acesse já essas e outras oportunidades. Chegou o momento de conferir o bate-papo que tivemos com a Valéria para conhecer a variedade de produtos da Sunflex. A Sunflex Mangueiras e Perfis está em vários lugares. Na limpeza de veículos, no cultivo das hortas, na mineração ou no serviço de casa. Sua variedade atende o mercado desde 2000, quando as primeiras mangueiras para jardim começaram a ser produzidas. Em 2006, a produção expandiu e, de forma sustentável, a marca alcançou milhares de clientes. Sunflex tem na qualidade, no compromisso e no atendimento o segredo para o sucesso. Sejam bem-vindos a mais um bate-papo, hoje com a Valéria da Sunflex. Oi Valéria, seja bem-vinda, muito obrigada pela participação. Obrigada, Iris. Então, eu sou representante da Sunflex, eu atendo aqui a Bartolfil, desde que começou a parceria, né, esse projeto de parceiros, a Sunflex vem participando e a gente gosta muito de participar dessa campanha, porque é uma oportunidade da gente estar mais próximo, né? Mesmo estando distante, a gente consegue chegar até vocês e vai ser um prazer passar essa manhã aqui com vocês. Valéria, fala um pouquinho pra gente sobre a Sunflex e quais são os produtos que a Sunflex fabrica. Então, Iris, a Sunflex é uma fábrica de mangueiras, né? E a gente trabalha basicamente com duas linhas, a linha lisa e a linha de pressão. A linha lisa seriam, por exemplo, as mangueiras laranja flexível, recapada azul, as mangueiras de jardim. E a linha de pressão são aquelas que suportam pressão de trabalho. A gente vai falar mais para frente. Ótimo. Falando das medidas das mangueiras, como que a gente observa isso na hora de comprar? Qual a diferença da medida de cada uma? Sim, muita gente tem essa dúvida. Basicamente, o que a gente olha na mangueira, vou pegar uma maior aqui para a gente poder... É a bitola e a parede, tá? Bitola é esse buraco aqui dentro da mangueira, né? Por onde vai passar a água ou o ar. E a parede é a espessura, né, da mangueira. Então, por exemplo, essa daqui é uma mangueira que tem 1 polegada de bitola, tá? Com a parede de 1 centímetro. Isso seria as medidas. E o tamanho, né, do rolo, por exemplo. A gente trabalha com rolos de 50 metros em geral, né? 200 metros. E as mangueiras de jardim que vão do 10 aos 50 metros. E quais as mangueiras seriam indicadas para atividades com pressão? Então, justamente as mangueiras de pressão.
E aí a gente começa com a PT 180, então PT seria a pressão de trabalho. É o que a mangueira suporta no interior dela de pressão. E a gente vai até a PT 1000, que está no mix virtual, né? Que seria essa mangueira aqui. É uma mangueira de 1/4, né? De bitola. E a pressão de trabalho que ela suporta no interior dela, sem romper, sem se danificar, é de 1000 PSI. Aproveitando que você falou sobre a mangueira PT, tenho uma dúvida a respeito da mangueira PT 300 e PT 500. Qual a diferença entre elas? Exatamente a pressão de trabalho, né? PT, lembrando que significa pressão de trabalho. Então, a mangueira PT 300, ela suporta 300 libras de pressão de trabalho no interior dela. E a mangueira PT 500 suporta quase o dobro, né? Suporta 500 libras de pressão de trabalho. Então, o que diferencia é exatamente isso. Então, por exemplo, se a pessoa vai pôr num compressor de ar, uma mangueira, um compressor de ar que tem pressão de 500 libras, ela colocar uma mangueira de 300 não vai suportar, tá? Vou até falar uma dúvida que já surgiu em reuniões, por exemplo, aquelas máquinas, né, de pressão de lava-chão e tal, já perguntaram se podia pôr, por exemplo, a mangueira de jardim. Não pode, porque a mangueira de jardim ela não é própria para trabalho. Então você vai ter que ver qual a pressão que aquela máquina atinge, né, para pôr a mangueira com a pressão adequada. É importante ficar atento a essas características para não porque estragar o produto. A mangueira não suportou, mas ela não, a finalidade dela não é para isso. Ótimo. Agora falando das mangueiras para gás, quais são as medidas que nós temos disponíveis? Então, a mangueira para gás é essa mangueira aqui. Ela vem nas medidas de 80 centímetros, 1 metro e 1,25 m, tá? Vem embalada assim. Lembrando que a mangueira para gás, ela tem essa tarja amarela, aonde vem as informações sobre ela, inclusive data de fabricação, o lote, etc., a data de validade, né? Por que essas informações são importantes? Porque a mangueira para gás é um produto perecível. Por quê? Porque tem validade. Então, a validade dela não é quando você coloca ela no registro, é quando ela é fabricada, tá? Então, às vezes, por exemplo, aconteceu no ano passado, se não me engano, de falarem, tem um concorrente nosso que está vendendo a mangueira de gás muito barata e tal. Era exatamente por isso. Igualzinho no supermercado, por exemplo, que a gente vai, que está vendendo o iogurte mais barato e tal, porque está prestes a vencer. A mangueira de gás tem que ficar atento para isso. Como a gente trabalha aqui na Bartolfil sob demanda, né, passa o pedido e a gente fabrica, então sempre o representante vai ter uma mangueira de gás na sua validade completa. Tá? Quando chegar para o cliente, sempre vai ter 5 anos de validade. Vai ser encomendado assim que ele fizer o pedido? Sim. Aí, quando chega o pedido na fábrica, a gente fabrica a mangueira. A gente não trabalha com estoque, tá? Ou trabalha com estoque pequeno, assim, de uma semana e tal, e isso aí não dá variação na validade do produto. Isso é perfeito para o cliente, para ter sempre um produto de qualidade. Exatamente. Falando agora da mangueira Luxo Copa. Qual que é essa mangueira e para que ela é indicada? É uma mangueira que é conhecida dessa forma, né? Sim. Mas qual o nome dela? Quais as atividades que a gente pode usar essa mangueira? Então, é essa mangueira aqui, a Luxo Copa, tá? A gente deu esse nome para ela porque ela foi desenvolvida na época da Copa. Então, ela é uma mangueira verde e amarela e tal. Na verdade, da Copa do Brasil, né? Em 2014. Ela é uma mangueira de meia, tá? 180, PT 180. Então, ela suporta uma pressão de até 180 libras no interior dela. E ela seria uma mangueira de jardim mais reforçada, tá? Para quem quer uma mangueira de jardim mais reforçada, pode usar essa mangueira. Nós temos também mangueiras modelo cristal. Quero que você fale um pouquinho sobre elas e qual que é a mais indicada para nível. Sim, a mangueira cristal é aquela mangueira ali, né? Cristal porque ela é transparente, a gente tem ela de diversas bitolas e paredes, né? Vários tamanhos. A de nível, a gente tem a de 1/4 e a 5/16,
são mangueiras mais finas, né? O nível, o pedreiro ele coloca a água dentro da mangueira e estica ela para ver se está no nível. O que acontece? O que vai diferenciar é a parede. Então, a gente tem de 0,8 até 2 de parede dessas mangueiras de 1/4 e 5/16. O que acontece é que, como a gente trabalha aqui no Brasil inteiro, tem lugares como, por exemplo, o Pará, Maranhão, que são lugares muito quentes e úmidos. Então, se a parede da mangueira for muito fina, ela vai ficar mole, não vai se movimentar e o pedreiro não vai conseguir tirar o nível. Já outros lugares, os clientes preferem uma parede mais fina em função do custo, né, do produto. Então, quanto mais fina a parede, menos material, mais barato é o produto. Então, a variação vai ser regional, tá? De acordo com a região. E isso aí, vocês, representantes, sabem melhor do que nós da fábrica, porque vocês estão lá, né, no ponto de venda, no cliente. Mas, basicamente, o que dá essa variação é a região e questões climáticas. Em relação à espessura da parede da mangueira, a parede mais fina é uma mangueira mais flexível? Não necessariamente. Nessa questão da flexibilidade depende também do material. No caso, por exemplo, das de nível, né, isso faz com que ela fique mais barata. Aí, se ela tiver numa dessas regiões que são muito úmidas e quentes, aí ela vai ficar mais flexível e vai dificultar tirar o nível. Ótimo. Valéria, as mangueiras da Sanflex possuem adaptador e esguicho? Só as montadas, né? Que seriam as de jardim, que a gente trabalha com a trançada cor, a trançada cristal e a trançada flex, que é essa amarela. Então, elas vêm com o esguicho e o adaptador, né, para pôr na torneira. As outras, por exemplo, essa que a gente falou, né, da copa, aí a pessoa tem que comprar, porque a ideia é que compre o tamanho que ela quer, né, a pessoa que vai usar, e aí ela coloca o esguicho adaptador. As nossas, só as de jardim é que vêm montadas. Nós temos também a mangueira para ser usada em máquina, né? Fala um pouquinho sobre ela, os atributos dessa mangueira. Sim, a gente tem no Mix Virtual a entrada e saída de máquina, tá? Essa daqui é a entrada, tá? Essa mangueira era uma mangueira que os representantes pediam muito, né? Era já uma solicitação antiga. E a gente não trabalhava por questões logísticas. Então, agora a gente tem no Mix Virtual, lembrando que a gente tem vendido bastante a entrada, né? E saída de máquina. Ela tem essa parte curva, né? As duas, para facilitar o encaixe. E a gente está trabalhando bem direitinho, muitos representantes questionaram questão de entrega, de demora, por questões de transporte, mas a gente está vendendo bem e quem está vendendo está entregando no prazo e não está tendo problema nenhum com o Mix Virtual. A gente está tendo uma grata surpresa. Tem algum outro modelo de mangueira que você queira falar um pouquinho mais, destacar, explicar para que serve? Então, as mangueiras, né, como eu falei, em geral, elas basicamente são usadas para condução de água e ar. Eu vou falar um pouquinho sobre essa mangueira aqui, que ela é bem parecida com a mangueira de gás. Essa é a nossa mangueira para uso geral, que a gente chama, tá? Ela é uma mangueira de 3/8 por 2,8 de parede. Então, 3/8, né, de polegada, o interior dela, e a parede de 2,8 milímetros. Essa mangueira aqui, como ela é muito parecida com a de gás, o pessoal faz uma certa confusão. Ela vem em rolo de 50 metros,
E os próprios clientes gostam de comprar essa mangueira como se fosse mangueira para gás, tá? Mas a de gás, vocês podem ver que ela é diferente, tá vendo? Até a espessura, né? O tamanho. E o que que acontece? Como eu acabei de falar, as mangueiras, elas são usadas para condução de ar e água em geral, né? Só que o próprio mercado convenciona o uso de algumas mangueiras. Por exemplo, essa mangueira aqui a gente chama de pneumática, porque ela é muito usada em borracharia. A gente tem a PT500 também, que também é muito usada, né, em calibrador de pneu, esse tipo de coisa, compressor de ar, porque associa a borracharia à cor preta. As pessoas associam, por exemplo, a cor preta a ser mais forte, então acho que ela é mais resistente. Eu posso fazer uma mangueira cristal com a mesma resistência dessa, que as pessoas vão associar essa daqui, essa resiste mais e tal, enfim. É uma coisa mais de cultura do que do produto mesmo. E isso aconteceu com essa mangueira. Essa mangueira pode ser usada, por exemplo, para mangueira de jardim, né? Que é uma mangueira reforçada, é uma mangueira muito boa. Ela, inclusive, ela suporta a pressão do gás, porque a pressão do gás de cozinha, o botijão de 13 quilos, é em torno de 120 libras. E ela é uma PT500, mas ela não pode ser vendida como mangueira para gás. Por quê? Porque a mangueira para gás é essa mangueira aqui que a gente diz que é normatizada, tá? Vocês podem ver aqui, ela tem um selinho do Inmetro. Por quê? Porque o Inmetro, ele exige algumas regras, né, algumas normas de produção, por isso normatizada. Essa não é. Portanto, essa não pode ser vendida como mangueira para gás. Apesar de ser muito parecida e tudo, ela é uma mangueira de uso geral. Antigamente a gente chamava ela de multiuso. Isso é uma pergunta recorrente, assim, todos os anos eu recebo essa pergunta. Ah, mas o concorrente nosso vende a mangueira para gás em rolo de 50 metros. Não a para gás. Por quê? Porque uma das normas da mangueira de gás é que ela tenha no máximo 1,25 m. Se ela passar de 1,25 m, ela deixa de estar dentro da norma. Então, ela deixa de ser normatizada. Logo, uma mangueira de 50 metros não pode ser normatizada em função de uma das normas, que é o tamanho. Ah, mas e se o botijão de gás tiver a mais do que 1,25 m de distância do fogão? Nesse caso, o que a norma diz é que tem que ser gás canalizado com tubo de cobre. É importante repassar sempre essa informação para que chegue aos clientes. É uma dúvida recorrente, né? E Valéria, tem alguma dica importante? Assim, na hora de comprar mangueira, o cliente tem que saber isso. Tem alguma dica? Então, a qualidade, obviamente, né? Pode acontecer de uma vez ou outra, porque quando acontece um problema com um cliente, a gente pensa, nossa, o mundo caiu e tal, principalmente se é um cliente bom e tal. Então, assim, a gente prima muito pela qualidade do nosso produto, a nossa troca é muito pequena, principalmente se a gente considerar o volume, né, que a gente vende por ano, menos de 0,5%, 0,3% de troca, porque pode acontecer de um lote ou outro dar algum problema, uma bolha, enfim, entrar ar, pode acontecer qualquer coisa na produção. A gente sempre troca mangueira por defeito de fabricação. A minha sugestão é que, como mangueira é um produto de valor agregado bom, né, é que faça um mix pro cliente, né, que ofereça toda a linha, principalmente nas mangueiras de jardim. Então, se o cliente compra um pouquinho de cada tamanho, né, 2 ou 3 de cada tamanho, e de cada modelo, por exemplo, das mangueiras montadas, vocês vão poder tirar um bom pedido, né, com um valor agregado bom e ganhar uma boa comissão. E Valéria, além desses produtos aqui que a gente já falou, tem uma extensa variedade de mangueiras, né? Sim. Inclusive no mix virtual. Quais são esses itens? Então, como eu falei, o mix virtual vem vendendo muito bem e quem está vendendo está repetindo a venda. Os itens são a mangueira multiuso, né, que é o que eu falei sobre ela, a PT Jardim
250 de 3/4 e de 1 polegada. A mangueira azul flexível e a laranja de meia em rolo de 200 metros, que também era uma sugestão, né, da equipe de vendas. As mangueiras de entrada e saída de máquina. A mangueira PT200 meia verde, preta com tarja verde. A mangueira pneumática 1000, PT1000, né, como eu disse. A mangueira PT300 516 com tarja azul, também a mangueira 1/4, a mangueira 516 parede de 3 e a 1/4 parede de 2,7, a mangueira PT180, que a gente já falou também, né, a da Copa, e além dessas que eu falei, a mangueira de ordenhadeira, né, e a mangueira cristal siliconada 5 por 2,5 em rolo de 50 metros. É realmente uma extensa variedade e tem mangueira para vários tipos de funções. Sim, exatamente. Dá para atingir diversos ramos de clientes. Obrigada, Valéria, pela participação. Eu que agradeço. Obrigada a vocês. Espero que vocês tenham boas vendas e ganhem um bom dinheiro com a Sanflex. Finalizamos aqui o nosso bate-papo, mas ainda temos muitos conteúdos no nosso Me Conta Bartolfil. Encontre todos os produtos apresentados em bartolfil.com e use as informações para vender mais. E como sempre, temos boas dicas para compartilhar com vocês e hoje não seria diferente. Confiram! Casa confortável é a que reflete a nossa personalidade. E para cada estilo, a Bela Janela tem a cortina ideal. Salas, quartos e outros ambientes ficam muito mais harmônicos, protegidos e com controle de iluminação com uma cortina de qualidade. Em nosso mix casa e escritório, temos vários modelos, como a cortina Prática Lisa. A Prática Lisa pode ser encontrada nas cores marfim, branca, areia e outras, com 2,60 metros de largura por 1,70 m de altura ou 3,60 metros de largura por 2,50 metros de altura. Além dela, temos a cortina Rústica Pantex. A Rústica Pantex pode ser encontrada nas cores camurça, titânio, latte e outras, com as mesmas medidas da Prática Lisa. Além desses dois modelos, temos a Blackout, a Corta-Luz e várias outras opções. Confiram agora com um de nossos representantes em nosso site ou pelo Televendas. Boas compras! Dando continuidade, trouxemos alguns produtos que são novidades em nosso mix. O raticida Hakumi em pó de 1 kg da Bayer é usado em instalações como potente ectoparasiticida que combate ratos, ratazanas e camundongos. Ele age por ingestão, mas não deve ser misturado em outras fontes de alimento e até mesmo em ambientes de alta umidade garante sua eficiência. Temos também o balde de concreto da Monforte. Fabricado em aço, com capacidade de 10 litros, ele é ideal para transporte de concreto e outras massas similares por conta da sua resistência. Muito útil para profissionais em reformas e construções, esse item não pode faltar nas lojas desse segmento. E a chave combinada com catraca 11 mm da SATA, usada em serviços diversos, também não pode ficar de fora do estoque. Ela é fabricada em aço cromo vanádio, tem acabamento cromado, cabeça em formato slim e a tecnologia Sulfast Drive, que distribui melhor a força entre o soquete e o parafuso. Outra ferramenta essencial é a enxada. Essa aqui é o modelo forjada de 2,5 libras com cabo de 1,5 m da Monforte. Com a qualidade necessária para trabalhos agrícolas, ela também é muito usada na limpeza de jardins e manutenção de hortas.
Tem o formato ergonômico e o cabo longo, que garante um alcance mais amplo, mais resistência e conforto durante o uso. E por fim, temos o aspirador de pó vertical da Eugin, que pode ser usado para limpar diversos ambientes, mas por ser compacto e desmontável, tem indicação para manutenção de veículos e apartamentos. Ele conta com filtro lavável, coletor de pó com capacidade para 1 litro, escova de chão multiuso, bocal para cantos e frestas e hastes de extensão. Caso queira conferir mais informações desses itens, acesse o nosso site. Chegamos ao fim de mais um programa. Agradecemos por estarem aqui nos assistindo e esperamos que tenham gostado de todo o conteúdo. Se inscrevam no canal e ativem o sininho de notificações para não perderem nenhuma novidade. Até o nosso próximo encontro!